O acidente da mina São José poderia de fato estar entre as maiores tragédias do mundo. Mas a verdade é que o resgate dos mineiros chilenos de 2010 entrou como um dos maiores resgates da história. Sim, esse episódio entrou na história como um dos resgates mais perigosos do mundo. E de fato, esse resgate foi um dos mais perigosos da história. E ficaram presos a 720 metros abaixo da superfície da Terra, na mina de São José, Chile. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e pra quem não me conhece eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Mas antes que eu te mostre a produção e os riscos que as minas podem vir a causar, como por exemplo esses 33 mineradores que ficaram presos na mina São José. Então antes de eu te mostrar essa incrível saga dos mineiros que ficaram presos nessa mina, eu quero te propor um desafio bem simples, que é me ajudar a bater minha meta de 30 likes, apenas 30 likes. Você há de concordar comigo que é uma meta bem simples de ser executada. Posso contar com a sua ajuda nisso? Pegar um fato histórico e glamorizar, eu sou contra. E como de costume também, eu não posso esquecer jamais de pedir para você se inscrever no meu canal. Então se inscreva no meu canal para deixar eu bonito na fita. Afinal, você está no melhor canal de entretenimento e curiosidades do mundo. You're doing great so far. Love the fireworks. E um outro recado, se você sonha em trabalhar com o YouTube, esse é o seu momento, my friend. Quer produzir vídeos para o YouTube? Se você tem esse sonho, não deixe essa semente morrer. Mete a cara e começa, meu parceiro. E nesse vídeo aqui, eu posso te dar um norte para você que é iniciante e pretende começar a fazer vídeos. Fazer vídeo para o YouTube é bacana, é legal e pode render até uma graninha. Portanto, se você sonha em produzir vídeos para o YouTube, esse é o seu momento. Link na descrição. Mas aí, um aviso, só clica no link depois que esse vídeo aqui acabar. Estamos entendidos? Eu Bertolini. Eu Bertolini. O que acontece quando você está a mais de 700 metros abaixo da superfície da Terra? Geralmente, pessoas que fazem esse tipo de trabalho são os mineradores. Eles fazem lá o seu trabalho de mineração de boa. Porém, e se de repente algo muito terrível acontece? Mas sinto muito te informar, pois esse episódio aconteceu na usina São José, no Chile. Depois desse episódio, essa grande mineradora que está localizada em São José, no Chile, nunca mais foi a mesma. Afinal, foram 69 dias de muita angústia. E eu posso ir muito mais além que isso, de uma comoção mundial. Pois o que antes era um drama vivido apenas para a população local daquele lugar, acabou virando uma ansiedade global. Tudo isso porque o drama desses mineradores que estavam presos passou a ser transmitido em TV aberta. Sendo assim, a imprensa de todo mundo estava fazendo uma cobertura ao vivo naquela região. E o que eu posso te adiantar é que a cena de resgate foi transmitida pela televisão ao vivo. Sem sombra de dúvida, essas cenas de resgate foram as mais incríveis de todos os tempos. E mais pra frente você vai entender como a televisão e também outras tecnologias tiveram um papel fundamental nisso tudo, pois 32 mineradores chilenos e um boliviano ficaram mais de 2 meses presos debaixo da terra. E como eu tinha dito antes, 700 metros abaixo do nível da superfície da Terra. Mas seria interessante saber como que deu início disso tudo, como que aconteceu esse incrível acidente. Afinal, estamos falando de 33 guerreiros que conseguiram sobreviver daquilo que poderia ser uma das maiores tragédias da mineração. Aí, meu parceiro, na moral mesmo, eu vou te dar um papo reto aqui. Eu sinto, e também posso ver no seu olhar, que esse trampo de minerador não dá pra você não, irmão. O quê? Vale destacar aqui também que essa mina era muito antiga, ela era uma mina centenária e ela contava também somente com um único túnel de explosão e esse túnel servia como entrada e saída. Com isso, meu parceiro, eu acabo de cantar a bola aqui pra você porque que de fato deu ruim nisso tudo aí. Tinha somente um túnel de entrada e saída, você entrava. Para sair, só tinha esse caminho. Que caminho é que eu vou tomar? Então com isso dá para ter uma ideia legal porque deu muito ruim para esses mineradores aí. E foi por volta das 14 horas que esse túnel de aproximadamente 7 quilômetros passou por um desmoronamento interno. Mas detalhe, não foi um simples desmoronamento, pois esse acidente fez com que uma enorme pedra se deslocasse. E adivinha para onde essa pedra caiu? Acho que essa resposta é bem fácil. Ela caiu no meio do túnel. E como o túnel só tinha uma entrada e uma saída, isso acabou complicando muito a vida daqueles 33 mineradores. A pedra caiu no meio do túnel ali, ó, e impediu a passagem. Ninguém entra e ninguém sai. E acabou. Mas foi questão de pouquíssimo tempo para que uma equipe de reconhecimento tomasse conhecimento do acidente dos mineradores. E assim que os mineradores chegaram no local do acidente, eles podem perceber que o problema era muito maior no qual eles imaginavam. Aí muitos deles falavam, aí na moral mesmo, ferrou de vez lá com os amigos lá, mano.
Deu ruim para esses mineradores aí. Em relação à pedra, tratava-se de uma pedra com mais de 130 metros de altura. Se a altura já te espantou, imagine quando eu falar para você o peso dessa pedra. E eu já vou logo te adiantando que esse ferrinho que você puxa na academia aí, ó, não iria resolver em nada. Você não conseguiria mover essa pedra. Espero que não esteja doente, porque eu tô sarado. Pois essa pedra pesava 500 mil de toneladas. Essa pedrinha, como eu tinha dito antes, foi responsável por bloquear o túnel de acesso. O túnel de acesso de explosão ficou totalmente bloqueado. Ninguém entra e ninguém sai. Mas e você? O que você acha de tudo isso aí? Você acha que ter um único acesso de entrada e saída é correto em uma mineradora como essa? É a história de um homem que é burro, né? Uma vez que essa pedra fez com que ninguém entrasse e também ninguém saísse. Infelizmente, essa pedra foi responsável por fazer o bloqueio ali, deixando aqueles 33 mineradores presos. Nascia ali uma corrida contra o tempo para poder fazer o resgate desses 33 mineradores. E a equipe de resgate observou que o cano de tubulação de passagem de ar poderia ser uma excelente estratégia de fuga para esses mineradores. O que a equipe deduziu? Olha ali, tem um cano de passagem de ar. Então o que a gente faz? A gente cava um pouquinho ali, libera um pouco mais esse cano para fazer com que os mineradores passem por esse túbulo de ventilação e assim todos possam ser resgatados. De fato era uma ideia boa. Tinha um tubo de tubulação ali que podia fazer isso aí muito bem, pois essa tentativa de resgate iria falhar em apenas 2 dias. Assim que eles colocaram esse plano em execução, eles começaram a cavar ali ao redor do túnel. Mas um outro desmoronamento aconteceu e uma outra pedra amassou aquele túnel de ventilação ali, descartando de vez a chance de libertar esses 33 mineradores. Vai vendo aí, a saga desses mineradores não foi fácil não, meu irmão. Os caras sofreram muito. Esse novo acidente não só acabou com a esperança do resgate, e também com a passagem de ar daquele local. Ferrou grandão. De fato, dificultando mais ainda a vida daqueles 33 mineradores. Meu parceiro, trabalhar em mina é pros bravos. Você que é todo engomadinho, engravatado, não dá pra você não, meu parceiro. Nunca saberá o que é isso. Porque eu fiz tudo como estava combinado com a vida. O triste é que realmente foram dias de muitas angústias. Imagina só você se fosse parente de algum desses mineradores que estavam passando por essa peleja toda, pois esses parentes viveram eternos dias de angústias. Tanto é que muitos desses familiares se viram obrigados a construir um acampamento ali em frente à mineradora. A angústia era tanto que eles resolveram acampar ali em frente da mineradora. Tudo, é claro, na esperança de receber resposta em tempo real. Não dava para calcular o nível de preocupação desses familiares. Então o problema não era só com aquele grupo que estava preso, e sim também com a angústia dos familiares que estavam vendo toda essa situação aí. Afinal, a maior aflição que esse povo tinha era o fato de não ter uma resposta de quando seria feito o resgate, quanto tempo iria demorar. E isso provocava muita angústia mesmo, é compreensível. Era uma corrida contra o tempo e quanto mais demorasse, mais sujeito à morte estaria aquele grupo. E por falar nisso, comenta aqui se você lembra de alguma história muito parecida com essa aí, pois essa história desse vídeo aqui ainda está longe de ter um fim. Relaxa que tem muita lenha para queimar ainda. O fato é que a equipe de resgate estava trabalhando incansavelmente em prol do resgate desses mineradores. Estava todo mundo trabalhando ali. Tanto é que foram instaladas 9 sondas de perfuração. Vale destacar aqui que são as mesmas sondas que são usadas para fazer a procura de minérios. E a função de cada máquina era fazer um furo de 15 centímetros. Esse procedimento tinha que ser cirúrgico, pois qualquer tipo de descuido poderia ser algo muito fatal, pois um novo desmoronamento ou algo do tipo poderia vir a acarretar. Meu jovenzinho e minha jovenzinha da Babilônia, tinha que ser ali tudo na maciota. Mas o que retardou muito esse tipo de serviço era que as sondas tinham que toda hora ficar desviando de pedra. Então ela perfurava um pouquinho, encontrava uma pedra, aí tinha que fazer um desvio. E esse desvio só retardava mais ainda o trabalho. Quero destacar aqui que cada sonda dessas vinha acompanhada de uma câmera. E essas câmeras eram monitoradas pelos técnicos. Mas enquanto esses procedimentos eram realizados, mesmo toda hora ter que ficar abortando ou então desviando o caminho por conta daquelas pedras, enquanto tudo isso ocorria, mais o acampamento vinha aumentando. Pois esse acampamento vinha seguido de jornalistas e também os moradores locais e também muitos dos familiares. E como eu tinha dito antes, a imprensa mundial estava fazendo a cobertura desse caso todo aí. Afinal, estamos falando de um acidente que poderia resultar na morte de 33 pessoas. E pasme, o primeiro sinal de comunicação só veio acontecer 17 dias após o acidente. Porém, o que eu e o mundo não sabia é que uma grande surpresa estava por vir e que de fato iria deixar os parentes que estavam acampados ali muito animados.
De fato, seria uma notícia que iria deixar eles bem contentes mesmos. Pois na lateral de uma daquelas sondas no qual eu tinha dito antes, veio acompanhada de um bilhete. Então assim que eles puxaram a sonda ali, eles notaram que tinha um bilhete colado ali na lateral da sonda. E essa simples mensagem teve o poder de mudar o ânimo de toda a equipe envolvida ali. Equipe, jornalistas, familiares, todo mundo ali se encantou muito com essa mensagem. Afinal, tratava-se de vários dias ali de tentativa de resgate com zero índice de comunicação. Era meio que estava tentando trabalhar em vão ali, ó, pois não tinha uma comunicação entre o grupo e quem estava fazendo ali a tentativa de resgate. Imagine você trabalhar ali, mas não saber o que está acontecendo, se aquelas pessoas estão vivas ou se elas estão mortas. Era um trabalho de tentativa e erro e sem respostas. E foi o presidente do Chile daquela época, Sebastián Piñera, que foi o responsável por ser o porta-voz dessa mensagem. E ele leu essa mensagem para o mundo. E naquele bilhete dizia que todo o grupo estava bem. Era uma notícia que todos queriam ouvir nesse momento, que todos estavam bem. Se antes muita gente estava desacreditado em relação à vida dessas pessoas, achando que eles poderiam vir estar mortas, com esse simples bilhete isso mudou tudo. Isso de fato criou muito mais ânimos por todos que estavam em volta ali. Todos eles passaram a ter um gás a mais. Afinal, todo o grupo estava vivo. Vale lembrar mais uma vez que esse grupo estava a 720 metros abaixo da superfície da Terra, há mais de 17 dias e sem nenhum tipo de comunicação. Pensa aqui comigo se isso não é uma dureza, pois eles poderiam estar com sede, estar com fome, e por que não algum deles poderiam estar doente? Muita coisa poderia estar acontecendo ali, afinal, todos estavam sem respostas. E depois desse episódio, a comunicação se estabeleceu mais ainda. O grupo preso, mais os técnicos passaram a se comunicar. Eles passaram a se comunicarem frequentemente. E uma outra mensagem veio: olha, nós estamos bem, nós estamos fazendo racionamento de comida nesse exato momento. Eles conseguiram se organizar e com o pouco que eles tinham, eles meio que passaram a racionar os alimentos ali. Os alimentos que eram basicamente atum, leite e alguns biscoitos. Eles comiam a cada 48 horas e a comida era bastante pouca, e por isso o tal do racionamento. Uma outra boa notícia também é que uma câmera de vídeo chegou até eles. O grupo de 33 mineradores passaram a ter uma câmera de vídeo ali. Com isso, uma comunicação inédita foi estabelecida entre os mineradores e também o mundo, uma vez que essa cena de resgate estava sendo transmitida para o mundo. Ok, comunicação estabelecida entre eles, todo mundo muito bem, todo mundo muito ok, mas a equipe de resgate tinha que seguir com o plano. E a próxima meta desse plano era fazer um túnel para chegar os mantimentos ali para eles. E assim foi feito. Eles criaram um túnel ali para passagem de mantimentos, assim comida chegava para eles. Essa etapa foi bem executada, mas lembra que tinha um outro plano, que era o plano de resgate. Enquanto um plano estava acontecendo, o outro plano também estava ali acontecendo. Definitivamente era uma corrida contra o tempo. E de fato, era uma empreitada que exigia muita perícia e segurança. Tudo ali tinha que ser cirúrgico, pois qualquer tipo de descuido poderia tornar algo ali muito terrível. E é agora que vem uma notícia não muito boa. E essa notícia veio por parte do presidente chileno daquela época. O presidente meio que olhou para os parentes ali, ó, nós chegamos a uma previsão de resgate. Senta aí e engole o choro. Não foi com essas palavras, é claro, mas foi meio que assim. E assim foi as palavras do presidente. A nossa previsão de resgate desse grupo são de 4 meses. E o presidente explicou por que 4 meses. Porque ali poderia ser feito tudo cuidadosamente, uma vez que a integridade daquele grupo estava em risco. Então ali tinha que ser tudo ali, ó, feito cuidadosamente, bem que na maciota. E preparar todos os equipamentos de resgate era uma missão muito árdua. Mas o presidente, junto com a sua equipe, tinha um plano B. E qual é esse plano B? Ele resolveu pedir ajuda a uma agência aí que deve ser conhecida por muitos, inclusive por você, pois o presidente chileno daquela época pediu ajuda nada mais e nada menos para a NASA. E logo de cara a NASA aceitou o desafio, mas assim que ela aceitou, a princípio ela resolveu focar primeiramente na saúde mental de todos os envolvidos. Não só na saúde mental, mas também na saúde física também. Tanto é que a NASA se encarregou de levar alguns profissionais da saúde para cuidar somente nessa área. Então, primeiramente a NASA foi nesse foco aí, meio que cuidar da galera ali. Mas nunca subestime a NASA, NASA é NASA. E por falar em NASA, você é Team NASA ou você é Team Elon Musk? Vale lembrar que tem um careca da Amazon também, hein? Deixa aqui nos comentários quem você é mais fã. Um fato curioso que eu posso destacar aqui é que no meio daquele grupo lá de 33 pessoas, tinha uns carinhas lá que eram meio que viciados em cigarros.
E eles mandavam mensagem direto: ô, tem como mandar um cigarrinho pra gente aí? Pô, a gente precisa fumar aqui, não tem cigarro e tal, e ajuda nós aí. Eles ficavam implorando direto com essa mensagem aí, mas eles não tiveram êxito. Cigarro definitivamente não desceu pra eles. Agora imagine você, a 700 metros abaixo da superfície da Terra, ter que lidar com fumante? A vida é muito dura. Acho que eu deveria começar a tomar um monte de remédios. Deixa aqui nos comentários se você aturaria isso. E o acampamento, que antes já era grande, com o tempo ficou maior ainda. Aquele acampamento passou meio que funcionar como uma vigília. Esse acampamento ficou tão famoso ali que ganhou até um nome. O nome era Acampamento Esperança. E esperança era que todos tinham que ter naquele momento ali. Afinal, tratava-se de dias de muitas angústias. E agora que entra a participação da tecnologia. Lembra que eu tinha falado para você que uma câmera já tinha descido ali? Pois em 2010 a tecnologia já estava meio que avançada. Tanto é que não parava de vir vídeos com uma série de depoimentos dos mineradores. Os mineradores meio que se tornaram vlogueiros daquela época. Eles passaram a mostrar suas rotinas lá debaixo da terra. E eles sempre gostavam de passar para o mundo que ali estava tudo bem e que eles estavam esperançosos em serem resgatados. O que surpreende muito é a saúde mental daquelas pessoas que estavam presas ali. Comenta aqui o que você acha que aconteceria com você. Você acha que você iria surtar se estivesse na condição desses mineradores? Vale lembrar que foram mais de 2 meses trancados lá, hein? E para você ter uma ideia, a tecnologia ajudou tanto, mas tanto que eles chegaram a assistir um jogo amistoso entre Chile e Ucrânia. E já que nós estamos falando em 2010, eu tenho uma curiosidade aqui. Qual celular você tinha em 2010? Deixa aqui nos comentários aqui. Você tinha smartphone ou você tinha celular? Deixa aqui nos comentários. 3 operações de perfurações foram executadas naquele local. Isso foi um estudo categorizado em plano A, plano B e também plano C. O primeiro, que foi o plano A, usou uma perfuradora chamada Strata 950. O intuito dessa perfuradora era abrir um caminho totalmente novo ali. Mas esse equipamento se mostrou ser muito fraco. Definitivamente é um equipamento muito lerdo. Ele não atendeu às expectativas de resgate. E se a equipe resolvesse seguir com esse plano, o resgate poderia ser feito somente em dezembro. Definitivamente era um equipamento muito lento. Vale lembrar que era uma região rochosa, tinha muitas pedras no caminho ali dificultando o trabalho desse pessoal todo aí. Mas tinha mais 2 opções, e de fato surgiram outras opções bem mais rápidas que a do plano A. Pois no fim de agosto o plano B foi executado, que era uma tecnologia um pouco mais diferente que a do plano A. O plano B era aproveitar um dos lugares que já foram perfurados, que era aquele lugar ali onde os mantimentos desciam. E a perfuradora responsável por isso foi a T-130, e ela até desempenhou um excelente trabalho ali. Porém, quando ela atingiu os 624 metros, ela não aguentou e acabou sendo danificada. Mas ela não aguentou e na segunda vez ali ela pifou de vez e ficou muito ruim para ela. Com isso, iria exigir uma segunda escavação e como só tinha aquele equipamento ali, dificultou muito. Restava somente o plano C. A primeira perfuradora, no qual eu tinha dito antes, era muito lenta, com uma previsão de término somente em dezembro. Já o plano B era de reaproveitar os tubos de mantimentos. Ela até chegou a executar o serviço, mas teve que parar no meio do caminho também. E o plano C era um plano muito ambicioso, que prometia um resgate em muito menor tempo, basicamente em um tempo recorde comparado aos demais tempos. Pois a ideia era usar uma sonda de perfuração de petróleo. Vai vendo a complexidade disso tudo aí, ó. Teve que vir uma sonda de petróleo para auxiliar no resgate. E a sonda perfeita para executar esse trabalho era a ZIG 421. E essa sonda era tão grande, mas tão grande, que foi preciso vários caminhões para serem feitos os transportes. E a Marinha chilena ficou responsável pela montagem dessa sonda aí. Pois enquanto várias coisas estavam acontecendo ali, paralelamente a NASA estava trabalhando também. Pois a NASA estava criando um projeto chamado Projeto Fênix, com uma missão única, fazer o transporte daquele grupo que estava preso lá embaixo. E a NASA fazia questão de focar na segurança, uma vez que essa operação tinha que ser algo cirúrgico, como eu tinha dito antes. Tanto é que a NASA fez ao todo 75 recomendações. Entre elas a inclusão de um alçapão, que ficava ali na região da cápsula, seguidas de pequenas rodas nas suas laterais. Porém, foi somente em 25 de setembro de 2010, vale lembrar que essa data refere a 51 dias depois do acidente, chegou a mina de São José a Fênix 2. Quero destacar aqui que a NASA trabalhou legal no resgate desses mineradores aí. Todos os outros planos que estavam sendo executados tiveram que parar ali, pois todo mundo passou a focar somente na Fênix 2.
E a boa notícia é que a Fênix 2 atingiu seu objetivo principal, que era de fazer o resgate daquele grupo que já estava há quase 2 meses ali. Entra com a NASA aí, ó. Os caras botaram o dedinho deles ali e fizeram a mágica acontecer. Tanto é que tudo estava muito bem esquematizado para a Fênix 2 entrar em execução. Ela estava bem preparadinha ali para fazer o transporte daqueles mineradores. Mas como essa operação estava lidando com vidas, não seria estranho pensar que isso seria um dos maiores desafios daquele lugar. Mas a boa notícia é que a Fênix conseguiu executar a sua tarefa com todo sucesso. Pois é a NASA, né? Pois aquela cápsula contava com luz e também com um dispositivo de comunicação. E também com 3 tanques de ar, caso viesse a ter algum tipo de pane ali na cápsula. Então a cápsula era toda ali moderna ali, ó, tipo aquela cápsula lá do Wolverine. Ó. E caso viesse a ter algum problema ali, ó, ela liberaria um ar ali e a pessoa não ia morrer com falta de ar. É, mexe com a NASA aí, ó. Entra com eles pra você ver. E se no meio do trajeto ali a cápsula parasse, a NASA prometia 90 minutos de ar ali pra eles. Os caras foram cirúrgicos e pensaram em tudo. E todos os mineradores tinham que subir de óculos escuros, pois um choque com a luz externa poderia vir a ocasionar algum tipo de problema na visão. Os caras pensaram em tudo, NASA é NASA, não tem como. Já em relação ao tempo de viagem, da descida da cápsula até o grupo de mineradores ali, a previsão dessa viagem era de 15 minutos. Vale lembrar que era 700 metros abaixo da superfície da Terra. O que você acha? Você acha que essa viagem era muito demorada? Deixe nos comentários aqui a sua opinião. Vale lembrar que um teste foi feito antes, e foi um teste bem sucedido, quero destacar aqui. E o teste funcionou da seguinte maneira: eles colocaram um técnico ali dentro da cápsula, o técnico escolhido foi o Manuel Gonzalez. E a missão desse teste era o seguinte, era descer com o Manuel ali até o grupo de mineradores. E um outro acontecimento de fato entrou para a história, pois assim que a cápsula desceu e ela voltou com um dos integrantes que estava preso naquele local, pois essa cápsula teve o poder de trazer o primeiro minerador, chamado Florencio Ávalos, entrando para a história como o primeiro sobrevivente a ser resgatado ali. Ele definitivamente entrou para a história como o primeiro a ser resgatado. Vale lembrar que isso foi transmitido ao vivo. Não demorou muito para o Florencio receber abraço de todos os familiares. E para resumir, para esse vídeo não ficar tão longo, o fato é que todos os integrantes que estavam presos naquele lugar, todo o grupo foi resgatado com sucesso. A Fênix 2 foi um projeto colocado em execução bem sucedida. Mas depois que todo esse episódio de resgate acabou, e vale lembrar que foi um episódio de resgate bem sucedido, começaram a meio que brotar algumas perguntas no ar. E eu posso destacar uma pergunta que se destacou muito ali. A pergunta era, de quem era a responsabilidade desse acidente? Eles estavam procurando um culpado. Definitivamente era a hora agora de procurar um culpado, pois a adrenalina do resgate ali fizeram com que eles focassem somente no resgate. Depois que o resgate aconteceu bem sucedido, começaram a vir essas indagações aí. E de fato tinha que vir mesmo. É errado isso, eu contra. Vale lembrar aqui que a mina São José é uma das principais mineradoras do Chile. E em alguns momentos ela chegou a representar 10% do PIB nacional do Chile. Olha a importância dessa mineradora aí. A mineradora não é fraca não. E essa mineradora também era responsável por 50% das exportações. E o carro-chefe era, claro, a exploração de cobre. E uma outra notícia também muito interessante é que 30% da produção mundial do cobre vem do Chile. Definitivamente o Chile entende de cobre. O que se falava muito naquela época é que a demanda do cobre naquela época era muito alta. Com isso eles tiveram que explorar esse metal com muito mais força ainda. O mundo estava necessitando do cobre e o Chile falou, ó, eu tenho cobre aqui, só que eu vou ter que moer aqui a usina aqui. E isso caiu nas costas dos trabalhadores, eles tiveram que moer a usina lá, ó, com força. E com isso, uma coisa foi perdida, que foi as condições de segurança. Os caras focaram somente na exploração e esqueceram a segurança. Deixaram a segurança de lado. Aí deu no que deu, né? Eles deixaram de focar na segurança de fato, tudo para atender uma necessidade global. Então chegamos ao fim, mas me conta aqui, o que você achou dessa história toda? Qual é a sua opinião de fato em relação a esse acidente? Você acha que foi ganância por parte do Chile ou coisa do destino mesmo? Deixa aqui nos comentários. Me conta aqui também se você lembra de alguma história incrível de resgate. Ah, e outra coisa, não esqueça de clicar no link no qual vai te ensinar a viver de YouTube, que basicamente vai te ensinar a produzir vídeos para o YouTube. Só clica no link, meu parceiro. Não esqueça de deixar o seu like para mostrar o seu apoio aqui no canal e também se inscreva no meu canal aqui para deixar o meu ego lá nas alturas. Agora que eu sei que você vai clicar no link e também que deixou o seu like, a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! Will Bertolini. Will Bertolini.